Prezados, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso programa aqui no canal A Vida é Freud, né? Minha convidada de hoje, ela é uma amiga já de alguma data, estudamos psicanálise juntos, só que antes da psicanálise ela já vem com um combo que vai surpreender muita gente aqui, né? Eu queria apresentar a todos a Roberta Higina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, obrigado por aceitar o convite de vir na entrevista. E eu vou deixar a apresentação e a sua formação, que a minha memória não vai conseguir acompanhar o tanto de coisa que você faz também, né? Para a gente falar um pouco sobre esse mix de ajuda ao próximo que você faz aí, Roberta. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Ri. Primeiramente, quero agradecer ao convite, dizer para você que para mim é um prazer estar aqui, né? Não só participando, mas também contribuindo, né, desse seu projeto que já é um sucesso. Opa, obrigado. Né, que não somente leva a informação, mas também conscientização às pessoas, né? Exatamente. Eu sou formada em medicina chinesa há 18 anos já. Foi a minha primeira formação. E desde o início do curso eu já me interessei pela parte emocional. E eu mergulhei nessa área, né, tratando doenças, síndromes, distúrbios, todos nessa área, tanto psíquica quanto psiquiátrica, né? E dentre essa minha trajetória, no decorrer dela, quando eu comecei a atuar, eu tive muita dificuldade no começo para tratar as mulheres. Os homens era muito mais fácil, né? Que interessante. Embora nós já falamos aqui em outra entrevista que normalmente a mulher procura mais, né? Ela procura muito mais ajuda emocional do que o homem. Só que também já foi falado que o homem ele aceita mais, até na entrevista da estética aqui, que o público muito, assim, a vantagem feminina, só que o homem também vai e ele é mais fiel, ele não troca uma. Mulher, na ocasião a pessoa falou, olha, tem uma nova lá, ela vai lá e troca só para conhecer, o homem não, ele vai ali naquilo, fiel, né? É fiel. Então, é surpreendente isso que você falou, né? E o meu público sempre foi muito misto, né? Eu acho que quando a gente fala de angústia, de ansiedade, isso pega, não existe homem ou mulher, não. Né? Mas eu tinha muita dificuldade com a mulher. Eu não tinha o mesmo resultado com a mulher e com o homem. E aí eu comecei a observar, porque eu sou uma grande observadora, né? Eu acho que parte do meu aprendizado é pela observação mesmo, principalmente na observação do outro mesmo, como ele se comporta. E aí eu percebi que, assim, era muito cíclico, né? Essa melhora e essa piora da mulher. E aí eu entendi que a parte hormonal, ela afetava diretamente a parte emocional, né? Até se você me permite, né? Claro. Faça total correção. O máximo que nós, que não estamos ligados diretamente com isso, vamos entender é a tal da menopausa. Sim. Que é uma transformação que a gente ouve falar há tanto tempo, né? Nossa, a mulher tá com a menopausa, tá transformando, e também a tensão pré-menstrual, né? Que, né, Brasa? Que a gente sofre com isso, né? Já sofreu, sabemos de tudo isso. Mas a nossa limitação é isso. Eu imagino que você tenha vivenciado e pego isso como algo, opa, vamos trabalhar isso, que eu acredito que atrapalhe muito. E antes de você entrar nesse campo, qual que é o beabá? Quando você fala em medicina chinesa, muita gente pensa na acupuntura, num primeiro momento. Isso. É isso mesmo que começa? Como que é a primeira coisa que se faz na medicina chinesa? Então, eu trabalho com todas as técnicas da medicina chinesa, né? O que é mais popular é a acupuntura. Isso a Mas gente tem ouve. a moxa terapia, que é uma erva, né? A artemisia, que a gente coloca e queima ela no ponto, ao invés de ser agulha, né? Tem a auricular, que é a agulha na orelha. Uhum. Tem a ventosa, tem a crânio, tem a ocular, tem a abdominal, né? Então, tem a tuiná, é uma gama, assim, de... E isso em termos de Brasil, tem quanto tempo? Obviamente que a medicina chinesa é milenar. É milenar. Né? A gente já ouve isso. Agora, em termos de Brasil, que começaram, você tem registro de quem começou? Porque a gente tem o reiki também, que o pessoal fala muito. Tal, sim. Mas esse do contato da agulha, da ventosa e tal, tem uma data, um marco, alguma coisa? Existe
Desde sempre. Desde sempre. Né? Existia um problema, e eu não sei nem se eu posso falar, e se eu não puder, pode cortar. Fala. Que é a indústria farmacêutica, né? Vai pro ar, né? Precisa ir pro ar, óbvio. Porque a agulha em si, né, ela não é tão cara, né? Agora sim, conhecimento do profissional, tem toda, né, as especializações. Eu sou formada há 18 anos, eu sou professora e eu estudo até hoje, né? Então, não é muito divulgado porque, assim, a gente consegue, na maioria das vezes, se não resolver, controlar os sintomas da doença, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre a infertilidade, né? Eu atendo mulheres já que estão tentando há 8 a 10 anos e não conseguem engravidar, e com alguns meses ou até 1, 2 anos de tratamento com acupuntura, elas conseguem engravidar. Mas não tem medicamento, né? Não envolve os medicamentos, então a indústria farmacêutica não ganha com a acupuntura. E quando ela começou a ter muito sucesso entre a população, não vou conseguir te precisar a data, porque quando, há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar a acupuntura, já existia uma briga da área médica com a acupuntura, porque eles perceberam o sucesso e a eficácia da acupuntura, e eles quiseram trazer para eles como uma especialidade médica, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu já tinha essa incerteza, será que eu consigo ou não atuar? Porque eu não sou médica, né? Perfeitamente. E assim, eu fico imaginando... Essa briga tá até hoje. Eu imagino, né? A empresa, eu trabalhei numa empresa que tinha uma pessoa lá que trabalhava com acupuntura. Inclusive, eu cheguei a colocar lá aqueles pontinhos, né, que a gente coloca na orelha. Eu achei muito bacana. Ela estava no ambiente de empresa que já é corrido por natureza. Então, se a pessoa demora muito lá no departamento médico, a supervisão, o pessoal fica demorando, não é? Agora, você imagina no SUS, que você precisa... Imagina que essa técnica, você precisa ter... Essa sala dessa pessoa era separadinha, era bem mais um ambiente tranquilo do que no ambulatório como um todo. Então, você precisa ter o ambiente também preparado, o silêncio ou a música de fundo, uma harmonia para se fazer. Você já imaginou no SUS? Ou é um desafio. Numa enfermaria, um monte de gente, a pessoa... Como que eles iam fazer isso, Roberta? Como que ia ser? Né? Ou ia ser mais um de produção. Né? Coloca a agulha lá, tá, tchau. Né? Virose, coloca a agulha para virose. Não sei o que, coloca... Gente, ia ser um caos. A minha língua é gigante, mas assim, eu vou falar e qualquer coisa vocês cortam. Juntou aqui, eu já falei que tem haters, né, que vão acompanhar a gente. Com certeza, com certeza. Vambora. Mas nessa briga, né, da área médica com a acupuntura... com os acupunturistas, eles conseguiram fazer com que a acupuntura fosse uma especialidade médica, e hoje eles brigam para que quem não é da área médica não tenha acesso à acupuntura. Porém, a acupuntura que é feita por um médico, ela é totalmente diferente da acupuntura que é feita por um terapeuta, por um acupunturista que não é médico. Como que seria isso? Porque, assim? Deve ser exceto alguns médicos, eu já dei aula para vários médicos, tem uns muito queridos, realmente a gente não pode generalizar. Claro. Mas eles buscam mais os protocolos, né? Para dor na lombar, para enxaqueca, são esses pontos e esses pontos. Então eles tratam, infelizmente, né, de uma forma ocidental, uma medicina que é oriental. Porque... O cara crachá, né? Exato. É isso. Dor de cabeça, coloca aqui, perfeito. É dor de cabeça, coloca a agulha aqui. Só que na medicina chinesa tem um grande diferencial, porque o chinês, ele entende que existe o sintoma, né? Mas ele trata a raiz do problema, né? O que é que está gerando esse sintoma? Então, o sintoma muitas vezes é rápido, né? Eu costumo falar para o pessoal que eu atendo, falo assim, olha, em um mês eu consigo resolver a sua enxaqueca, a sua dor lombar, mas o que tem por detrás disso, a gente vai ficar um aninho junto, pelo menos, porque são patologias na medicina chinesa que atuam diretamente no órgão, né? Então, o canal energético, ele tá ligado ao órgão, e aí tem uma deficiência dessa energia. A acupuntura, ela não coloca energia no corpo, né? Mas a gente consegue trabalhar com a energia
que tem no corpo. Então, às vezes a pessoa chega sem energia e a gente não consegue repor, né? Existe a fitoterapia chinesa, que a medicina, ela coloca a energia através das ervas dentro do corpo, mas é bem restrita, é bem cuidadosa, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Trabalho com a fitoterapia chinesa, que é, assim, uma mão na roda pra gente, mas é demorado, é trabalhoso, muitas vezes a pessoa não tem paciência para chegar até o final do tratamento, mas a gente consegue resolver não só, de repente, a enxaqueca, como a infertilidade, como a insônia, porque, na verdade, todos os sintomas, na maioria das vezes, eles estão ligados a uma raiz, né, de um desequilíbrio energético. Eu entrando um pouco mais na minha área, né, da psicanálise, aí você vai entender o que eu vou falar, e na sequência, a gente, esse lance da infertilidade é um negócio... Sim, né? sim. Eu vou contar uma coisa que eu vivenciei, né? E é bem interessante. Mas se você vai a um psiquiatra, né, buscar um tratamento, mais ou menos como o cara crachá também, né? Sintoma, medicação. Sintoma, medicação. E para algumas pessoas... terá que ser isso mesmo, que ela não vai procurar um psicoterapeuta, ou porque ela tem um trauma de um que ela foi, que não adiantou nada, ou foi falado coisa para ela que ela não concorda e não vai mudar, e ela vai precisar tomar o remédio. E ela vai tomar. Tá tudo certo. Alguns hoje já condicionam o remédio a um tratamento psicoterapêutico, seja com ele ou com outra pessoa. Eu já recebi paciente... tem uma grande evolução nesse sentido. Eu já tive paciente que fala, olha, eu vou no psiquiatra, mas ele pediu ele não atende assim como psicoterapia, mas ele pediu... Ele indicou. Indicou, tá. Pô, super legal. Então, a gente também não pode generalizar. Só que a psicanálise, né, até você também tem essa formação, ela... algo de muitos anos, de uma vida... ali no inconsciente, fazendo com que as ações dessa pessoa seja totalmente prejudicial a ela mesma, não se tira do dia para noite ou com remédio. A terapia, por isso que muitas pessoas eu fui fazer terapia, mas não tá resolvendo. Não, eu fui 3 sessões. Mas você achou que seria como? Né? Então, a gente precisa, né? As pessoas que precisam cair esse mito de que é o processo terapêutico, eu tô indo lá, tá resolvendo. Ótimo, que legal que a gente tem uma curva, uma aceleração, né? Para resolver esses sintomas. Mas, muitas vezes, a pessoa cai de novo, ela fala, não adiantou. Mas é porque ainda não estava de acordo, né? Então, é legal você falar isso, que os fitoterápicos... os florais também não são antibióticos. O antibiótico é a bomba. Sim, sim. Né? Que você toma pro rim, detona o fígado. Você toma pro fígado, detona o rim. Você toma pro coração, rim. O rim, ele paga a conta de tudo, né? Sim, sim. Porque ali filtra-se tudo. E já esses, eles são indicados diretamente para lá, né? Antes de você entrar da infertilidade, né? Que eu acho que é um assunto, assim, fantástico para falar do ponto de vista do seu trabalho. Florais de Bach. Esse também é algo que foi muito popularizado nos últimos anos, né? Inclusive pela infertilidade, né? Olha só, então já emenda. Associada à medicina chinesa. E eu tô até com vergonha, porque eu sou muito polêmica. Aqui é bom. Ai, meu Deus do céu. Aqui é com emoção. Enfim, vou ser caçada segunda-feira. Dentro da medicina chinesa, quando você fala do rim, né? O rim na medicina chinesa... ele é um órgão supremo, porque é nele que contém toda a fertilidade, né? Tá brincando. Juro. Então, a gente preserva muito a energia do rim, que influencia no órgão do rim. E a gente nasce, né? Quando os nossos pais, ali no momento da concepção, a gente recebe essa carga genética do pai, essa carga genética da mãe, e a gente recebe dentro da medicina chinesa, o chinês chama de energia pré-celestial, né? Que é uma energia de fertilidade, da própria vida, da capacidade de crescer, amadurecer, envelhecer, procriar e tudo mais. A gente recebe essa carga energética também ali no momento da concepção. E essa energia, ela vai se perdendo no dia a dia, né, com o amadurecimento, o crescimento, a formação e tudo mais. E algumas pessoas, elas têm menos energia que as outras, óbvio. E os antibióticos, excesso de medicação e tudo mais,
debilitam o órgão que vai debilitar a energia. Né? Então, as coisas elas cadeia, estão... né? Exatamente. E que vai diminuir a infertilidade. Então, dentro dessa panorâmica, a gente, né, eu comecei a trabalhar com a parte hormonal para resolver o problema emocional. Tá. Mas quando eu caio na parte hormonal, eu me apaixono, né? E aí, a gente consegue ter resultados assim, por exemplo, né, de 8 anos, 9 anos, uma mulher que está tentando engravidar e não consegue. E aí a gente consegue ajudar ela a engravidar. E aí, assim, mesmo que a gente não queira, a gente vai para esse lado, porque, assim, é um diferencial muito grande. Então, eu vou para essa área, me especializo nessa área e começo a trabalhar nessa área. Mas a demanda, né, da mulher ali é muito grande. Tem a ansiedade, né, tem a insônia, tem outras coisas que, embora estejam ali juntas com a patologia da infertilidade, elas atrapalham, né? Porque a gente gasta energia. Então, a insônia, ela vai gastar energia, vai desequilibrar a energia. Então, além do foco na infertilidade, eu tenho todos esses outros sintomas que acabam empatando ali, né? E dificultando o trabalho. E aí, eu fui atrás de outras técnicas que pudessem cuidar um pouco mais de alguns sintomas para que eu pudesse focar diretamente na infertilidade. Porque, né, o chinês fala que uma das causas da infertilidade são as emoções, né, os desequilíbrios emocionais. É incrível, né? Eu conheci pessoas que não podiam ouvir falar que outra pessoa estava grávida porque ela surtava. Tipo, fulano... Ah, sabe quem tá grávida? Essa pessoa simplesmente Se transformava porque ela não conseguia. Depois conseguiu, tudo. Para mulher, você sendo mulher, hoje em dia muitas vão falar, não, filho não quero, e tá tudo bem. Sim. Todo mundo tem o direito de querer ou não. Mas é uma coisa assim que a mulher, a que quer ter, é um dos principais, uma chaga na vida dela de não poder ter filho. É o sofrimento, assim, não é só uma dela, sensação de incapacidade. Não só dela como do casal, né? A gente, como eu trabalho com as emoções, a gente fala que não é só o amor da fertilidade, mas a dor da infertilidade. Elas caminham, da infertilidade. Elas caminham juntas, né? Juntas, porque o grande foco, a gente ouve muito falar da menstruação, né? Mas o grande evento no ciclo da mulher é a ovulação. A mulher só menstrua se ela ovular. Né? Olha. E quando ela ovula, há toda uma expectativa, há toda uma tentativa naquele período para tentar engravidar. E quando ela menstrua... É a frustração. É a frustração, né? A evidência de que ela não menstruou. E ali ela deprime, ali ela se frustra. E aí a parte emocional, que também gera a infertilidade, aí atrapalha. Porque na acupuntura a gente tem que trabalhar ciclo a ciclo. O próprio ciclo da ovulação, pós-menstruação, pré. Então, as emoções, elas interferem diretamente. E aí, o floral entra para ajudar nesses desequilíbrios emocionais e até mentais, para amenizar e controlar, para que a gente possa focar diretamente na infertilidade. Mas... respondendo à sua pergunta, sim, é muito frustrante para a mulher. Isso impacta na vida do casal. Tem muitos casais que acabam, infelizmente, se separando porque a caminhada é longa, né? Porque geralmente, hoje em dia, a gente está engravidando muito mais tarde, né? Sim, sim. E aí, quando vai tentar engravidar com 36 anos, já diminuiu muito a fertilidade dessa mulher. Muito, muito. E aí descobre a infertilidade e começa-se um caminho atrás, né, de médicos, de especialistas, para tentar engravidar. E quando chega na acupuntura, é a última tentativa. E os processos não naturais, né, de reprodução, isso impacta também ou não, de bebê in vitro, né, que eles falam? Laboratório, esperma congelado, tudo que vem de uma forma é a mesma coisa para ela, o que importa é a vida sendo gerada? Sim, inclusive a acupuntura, tem até pesquisas científicas, né, que comprovam a eficácia da acupuntura
no processo da FIV, né, da fertilização artificial, na coleta dos óvulos, porque a acupuntura, ela aumenta a fertilidade do óvulo, do espermatozoide, e ela ajuda no processo da nidação, da implantação, e inclusive segura a gestação para casos de abortamentos. Então, as mulheres que realmente, porque a gente tem problemas, a gente tem doenças hoje que se falam muito, né, mas que a gente já conhece há muito tempo, como, por exemplo, a SOLP, a endometriose, que são doenças, são patologias ginecológicas que impedem a implantação do embrião, né? Então, aí, nesses casos, que realmente não tem condições dessa fertilização acontecer naturalmente, aí procura-se os procedimentos para tentar engravidar. São vários, né? Vários, e a acupuntura, ela é muito eficaz. Eu não vou saber te precisar muito bem as porcentagens, mas eu acho que a tentativa de fertilização, eu acho que é 40% ou 30% de chances de dar certo quando uma mulher faz uma inseminação. E com a acupuntura, acompanhando desde o momento da coleta, o que deveria ser muito antes, né? Mas as mulheres procuram a gente nesse período. No momento da coleta e da implantação, aumenta em mais 30% ou 40%. Então, a gente tem aí o dobro de chance dessa gravidez acontecer, dessa gestação acontecer. E isso é comprovado cientificamente, porque o povo adora comprovação científica. Ô, mundo ocidental! E nasce uma nova mulher. Tem um caso específico seu que você viu uma pessoa que fala assim, agora eu tô grávida, eu me realizei na vida, ou que ela tenha sido mãe. Tem alguma coisa que te chamou? Eu tenho muitos casos. Né? Imagino. Tenho muito 18 bebê. 18 anos, né? Muito bebê que tem os Robertinos. Tem muito bebê por aí. Mas assim, a gente se envolve muito porque é uma dor, é uma frustração muito grande. A gente lida ali com essa dor constante. E geralmente quando chega pra gente já é um caso de anos de infertilidade, né? Mas eu tive um caso que me chamou muita atenção, que foi de uma amiga minha, que ela já era casada e já há 8 anos tentava engravidar e não conseguia. E eu era recém-formada e eu falei assim, eu aprendi uma técnica e vamos experimentar. Cobaia, vamos lá, se der certo. Em 3 meses eu consegui fazer com que ela engravidasse. Uma infertilidade de 8 anos, exatamente. Ela tinha o que a gente chama de amenorreia, né? Que ela menstruava a cada 3 meses, a cada 4 meses. E aí, em 3 meses, eu falei pra ela, olha, a gente pede pelo menos uns 3 meses pra gente regular o ciclo, né? E aí, depois a gente entra com técnicas mais específicas, né? Embora regular o ciclo já seja a mais importante. E aí, nesse processo, ela conseguiu engravidar, né? A medicina chinesa não existe patologias como na medicina ocidental, né? Mas eu vou citar, por exemplo, uma que é o caso dela, que é muito comum esse caso, que é o frio no útero, né? Frio no útero? Frio no útero. Então, aquilo que a nossa avó falava de tira o pé do chão, não fica com a barriga de fora, né? Aquilo, né? A nossa sabedoria ancestral já dizia. É verdade, tinha isso mesmo. O canal do rim, que é a fonte da fertilidade, ele começa no pé, ali na planta do pé. Então, quando o frio ele entra por ali, também entra, né, por outros lugares também, mas ele vai direto no útero, causando essa infertilidade. E aí, aquela técnica que eu falei para você, da moxa terapia, que é uma erva que aquece o ponto, a gente consegue aquecer o útero. E aí, a gente aquecendo esse útero, ela consegue engravidar. Pra gente olhar aqui. Olha, eu sou tão visual. Eu precisava ver isso, gente. Não, eu tô imaginando aqui, mas Tenho aulas prontas, eu sou, inclusive, professora de infertilidade na medicina chinesa, junto com meu querido mestre de acupuntura, Otávio Stefanelli, né? Olha. E a gente já montou esse curso há 16 anos atrás. É o que é o primeiro no estado? O primeiro, exatamente. Foi hoje, assim, 5 anos pra cá, ouve-se muito falar de infertilidade na medicina chinesa, né? No floral de Ba e tudo mais.
deu um boom, né? Sim. Mas a gente já fazia isso há 16 anos atrás e já ensinava os alunos a fazer isso, né? Então, é esse caso. Em 3 meses ela engravidou. Caramba. Tem casos que é um pouco mais demorado, é 1 ano, 2, né? Tem casos que, infelizmente, a gente não consegue ter resultado, mas na grande maioria a gente consegue, sim, ter o resultado. E assim, a coisa mais... Eu acho que, assim, é a recompensa maior do meu trabalho. É quando vem aquele positivo, né? Nossa Senhora, eu fico imaginando. Nossa, é uma felicidade não só minha. Claro, ali eu tento casal, me conter, né? Um pouco ali, mas é difícil. O ego, né? A nossa vaidade é um negócio... Nossa. Não é fácil, não. Eu fico muito feliz, eu choro junto, eu me alegro junto, eu vou na maternidade. Ai, que coisa maravilhosa. Não tem como, né? Você fica até, parece que é uma mãe da mãe, né? Porque... Você se sente assim, em algum momento? Não me sinto assim. Não mãe da mãe, talvez eu tenha... Mas eu me sinto responsável por esse processo. Então a gente quer acompanhar até o final, né? Puxa. E a acupuntura, quando a gente fala de infertilidade, é uma área muito grande, porque ela ajuda, né, a regular o ciclo menstrual, ajuda no processo de gravidez, ajuda no processo de fertilização, influenciando a fertilidade do óvulo e do espermatozoide, ajudando na própria implantação do embrião. Tem vários médicos, inclusive, especialistas em fertilidade, que trabalham em conjunto comigo, que já reconhecem a eficácia da acupuntura nesse processo da FIV. E a gestação em si, né, a gente consegue amenizar muitos sintomas da própria gestação. E o parto e o pós-parto, porque a gente consegue aumentar o leite, a gente consegue induzir o parto, então a gente acaba indo para ajudar nesse processo porque a mulher quer ter o parto natural, o parto normal, e a acupuntura é muito eficaz. Posso até contar o meu caso, né? Lógico, posso contar aqui claro. uma pequena linda Johanna de 11 anos, né? Que eu engravidei dela. E eu tive muitos problemas durante a gestação, como a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. E cuidei a gravidez inteira com acupuntura. A minha médica queria morrer, porque inclusive tive infecções de urina, que é muito grave durante a gestação, que você estava falando de antibióticos, né? Com a acupuntura e a homeopatia, eu tive 3 infecções de urina que eu resolvi em 2 dias, né? Com a acupuntura e a homeopatia, sem antibiótico, né? E quando deu mais ou menos ali 8 meses de gestação, a minha filha não crescia mais. E aí a minha médica falou assim, Rô, o teu útero não é o melhor lugar para ela agora se desenvolver, então a gente vai ter que fazer o parto cesariana. E eu não queria cortar a barriga de jeito nenhum, e não é nem por estética, né? Porque os canais da acupuntura, os meridianos, eles passam no abdômen e interrompem a circulação, né? E a gente... que dilema! E a gente tem ali um trabalho, né? E até uma eficácia da acupuntura comprometida por conta desse corte, interrompe mesmo. É óbvio que a gente tem ali colaterais. A reconstrução depois, mas não é a mesma coisa. Colaterais, né? que vão irrigando e ajudando nesse processo, mas não é a mesma coisa. Então, nem era por estética, era por isso mesmo. E quando ela falou isso, né? Eu falei assim, tá bom, né? E eu falava desde o início que eu queria parto normal. E aí, quando ela falou isso, eu falei, não, tá bom, né? Até ela falou pro meu marido assim, fica de olho nela aí que aceitou fácil demais, né? E eu nunca me esqueço que era uma quinta-feira. E aí eu saí do consultório dela e eu liguei pro meu mestre, né? E falei, tio, você tá no consultório? Ele falou, sim, tô, Rô. Eu falei, minha médica quer fazer cesárea daqui 48 horas. Uau, 48, não foi assim? Tipo... Não, era na quinta-feira e eu já tinha que marcar, porque aí ela tava correndo risco mesmo, né? Aí ele falou, vem pra cá agora, né? Eu já fiz o meu acompanhamento com ele, né? A gestação inteira. Ele falou, vem pra cá agora. E aí a minha médica me examinou, né? E ela falou assim, Rô, eu não consigo nem induzir você pra ter um parto normal, porque o seu colo do útero tá muito grosso, muito espesso, e nem depois de 40 semanas você vai conseguir ter parto normal,
Então, ela nem me induziu, né? Aí eu peguei, assim, né? Eu já perdi as contas de quantos partos eu induzi, né? Partos normais eu induzi com a acupuntura. E eu falei, né, pro cara lá de cima, eu falei, cara, vai ser muita sacanagem eu ter que fazer cesárea. Vamos acertar as contas depois, por favor, né? Caramba. Né? E aí eu fui pro consultório do meu mestre, ele fez a aplicação, fui cheia de agulha atrás, né? Umas agulhas Rinai-Shin, que é uma outra técnica na lombar e tudo mais. E a acupuntura, quando a gente faz uma aplicação de acupuntura, ela leva 48 horas para atingir o ápice da ação dela, né? Para o corpo entender, circular e fazer o que o acupunturista ali estudou para que aconteça, né? Então, nunca é um efeito... A gente tem muito resultado físico que a gente vê ali na hora, mas o resultado mesmo são em 48 horas. A gente vai ter conseguir falar, esse é o resultado depois de 48 horas. E, cara, eu tinha 48 horas para induzir esse parto. Falei, é o que eu preciso, né? E aí, eu fui lá na quinta, fiz a aplicação, ele fez a aplicação em mim. Eu saí de lá, quando foi à noite, eu já comecei a sentir um peso na barriga. E aí, na sexta-feira, a barriga mais pesada, uma leve dorzinha ali na lombar. E no sábado, eu tava fazendo a internação, lá sentadinha na cadeira, fazendo, porque é 1 hora, assinando um monte de papelada. E eu tive a contração, que já me dilatou em 3 dedos. Caramba! E ali eu já entrei em processo de parto normal. Puxa. Fiquei 13 horas em trabalho de parto. 13 horas. 13 horas, e quando o hospital, porque o meu parto estava marcado para 7 horas da noite, né? E era meio-dia, ligaram para minha médica para falar assim, olha, eu tô com uma paciente, porque ia ser particular, né? Eu tô com uma paciente aqui, que tá em trabalho de parto e tal. E ela falou, mas eu não tenho nenhuma paciente, qual que é o nome da paciente? Aí, quando ela falou o meu nome, ela falou o que é que ela fez, né? Cara. E ela foi correndo, ela falou, como que você tá em parto normal? Eu falei, é a medicina chinesa. Ela falou assim, olha, eu sou muito ocidental para entender a medicina chinesa. E ficamos ali 13 horas, ela ficou ali comigo, ela e meu marido, e depois de 13 horas, parto normal. Puxa vida, e sem risco, né? Foram acompanhando. Sim, se precisasse, teria que fazer. Claro, claro, se precisasse... Porque 13 horas são... É bastante tempo. Bastante tempo, né? Não, se precisasse, com certeza. Ela falou, eu corto a tua barriga e arranco essa menina fora. Bota você pra dormir e mas fora, eu tava com a agulha na orelha, né? Eu tava com a agulha na orelha pra controlar a hipertensão, pra que a pressão não subisse. Eu tava com a agulha na lombar para trabalhar a própria contração, né? E meu marido também estava com um lancetinha no bolso ali, porque se precisasse também, eu já tinha passado algumas coordenadas ali para ele intervir ali. Roberta, uma pergunta que acho que o nosso público masculino talvez possa fazer, e eu vou fazer. Claro! Esterilidade ou infertilidade masculina. Sim. Talvez pode ser chamada das duas formas. É possível isso? É possível. Para homem? É possível. Porque a gente tem técnicas, né, de agulha, de moxa, e a fitoterapia chinesa que ajuda a aumentar a fertilidade desse espermatozoide, aumentando a quantidade e a motilidade desse espermatozoide. Tenho muitos casos. Porque até um tempo atrás, né, você está falando de 18 anos, mas obviamente nós falamos de milenar, tal. E o Ocidente não tinha acesso ou não acreditava, não queria, enfim. Mas era detectado se um homem fosse estéril através dos exames específicos. Você não pode, não pode. Assim como a mulher. Sim. Você não pode ter filhos e tal. Sim. E a pessoa ia viver a vida frustrada ou não, ou... Parte para adoção. Adoção e barriga de aluguel, uma série de coisas que, olha, não, o filho, a gente precisa disso. Então, você está dizendo que hoje, não hoje, né? Nós estamos dando a informação hoje. Sim. Que o homem estéril, ele pode procurar, obviamente que tem aqueles casos que você falou. Olha, não tem jeito, uma mulher também. Tem coisas que a natureza faz que... A gente vai além da medicina ocidental, mas também a gente tem respeito ao... Sim. Tá certo. Então, é possível.
É possível, sim. Eu já tive grandes casos de sucesso Com o homem. com homem, já. Puxa vida. Porque... Na verdade, quando a mulher geralmente o homem faz o espermograma, que é ridículo, né? Porque a mulher faz uma bateria de exames, assim, muito agressivos, enfim. E o homem faz só um exame, mas enfim. E aí, mesmo quando esse exame ele dá normal, eu sempre peço para que o homem venha junto na sessão para que eu possa avaliar. E aí a avaliação através do pulso, através da língua, a gente consegue saber essa fertilidade do rim, né? A gente consegue ter acesso a isso através desse diagnóstico. E mesmo que esteja tudo bem, a gente trata junto também. E quando tem, né, uma infertilidade assim já diagnosticada, a gente consegue interferir sim. Puxa vida, você escutou, Brasil? Que o cara, isso daí já pegou, isso aqui vai atingir muitas pessoas, Roberta. Sim, você está com fazendo certeza. hoje aqui, nós estamos fazendo hoje com a sua brilhante participação aqui, eu acho que vai mexer com muitas pessoas. É um assunto, Ri, que toca muitos Sem casais. dúvida, sem porque, dúvida. assim, realmente interfere mesmo Claro. no relacionamento mesmo do casal. Porque, assim, por mais que ame, né, e tenha respeito, fica uma incógnita ali no casal, tipo, sou eu ou você? E quando não acontece, e pior ainda, quando faz todos os exames e não dá nada, não se encontra quem é o suposto culpado, mesmo assim a culpa paira ali no casal. E fica aquela coisa de um brigar ali com o outro e jogar pro outro essa... Exatamente. E a questão falando pelo lado masculino, tá? Entidade homem, não tô dizendo... Quando o cara tem esses problemas, de repente a mulher aparece grávida. Aí a sociedade como um todo e ele, será que é meu? É um pensamento do homem que ele fala assim, ela começou a fazer um tratamento, tal, durante 8 anos que foi o caso, não deu certo, agora deu... Paira. É injusto, né? Paira na cabeça do cara um monte de coisa. E a mulher, né, obviamente, que ela, do mesmo jeito que a mulher vai falar, poxa, eu não fui capaz de gerar uma vida, o homem também, ele vai falar, pô, eu não consigo. Né? Algo intenso de se pensar, né? Depois você vai deixar, por favor, você deixa o seu Instagram aí pra gente. Sim, sim. E sobre a sua aula e a sua clínica. Mas antes disso... como que a psicanálise entrou na tua vida? Porque nós nos conhecemos, fizemos parte do curso, mas eu fiquei mais na clínica e você já tinha sua carga aí de... Isso. Então você acaba, obviamente, percebendo alguma coisa, mas não é o seu foco principal a psicanálise. Tá tudo junto, tá tudo num combo só, porque... Quando eu parto para os florais de Bach, que me ajudaram muito, eu tenho uma compulsão, né? Por estudar. Fale-me mais sobre isso. Né? Então eu fui... os florais de Bach, o Dr. Bach, ele era ele era... Alemão. Alemão? Era inglês. Inglês. Mas ele trabalhava como médico, né? Alopata. Né? E ele abandonou a alopatia por estar completamente inconformado e insatisfeito com a metodologia de cura, né, sintomática. Ele acreditava nessa versão mais holística. E quando ele encontra a homeopatia, que tem, né, através de Hahnemann, tem essa visão, né, de corpo, mente e espírito e toda a parte emocional, aquilo, ele se identifica muito, ele vai estudar a homeopatia e ele, a partir daí ele desenvolve a terapia floral, que ele é o pioneiro, inclusive, né? Existem vários outros sistemas, mas ele é o pioneiro. E aí, estudei os florais que me ajudaram muito, mas eu também fui estudar homeopatia, né? E me formei também em homeopata, e utilizava ali, junto com a acupuntura, para ajudar, né, em várias outras coisas ali, mas principalmente na parte emocional. Mas, como você mesmo havia dito, o que está no inconsciente a gente não acessa sozinho. E aí tinha mulheres que já tinham feito todos os exames e não tinha nada, que tinha uma vida super corrida, e aí eu percebia que tinha alguma coisa a mais ali que impedia ela de engravidar, né? E como eu já conhecia a psicanálise, já fazia análise, eu falei, eu acho que é a psicanálise que vai
me ajudar nesse complemento. E aí eu fui para a psicanálise buscando esse complemento e foi um sucesso, Ri, porque aí eu já tinha toda essa técnica física que ajudava e emocional, e aí a psicanálise ela entra no inconsciente, porque tem mulheres que falam que eu quero engravidar e é o meu sonho engravidar, né, essa semana eu atendi um casal, né, e porque faço isso, e aí, né, no meio da consulta eu falo assim, essa criança cabe nessa sua rotina maluca? Né? Então, uma assim, isso fantástica. Quer, mas não tem espaço, ou quer e fica, eu não consigo. Então, dentro do inconsciente, aí a gente destrava uma outra portinha aí. Ou aquela vozinha que chegou para ela lá atrás e falou assim, olha, mulher tem que trabalhar e ser independente, tá? Sim, não precisa ficar criando filho, não. Ela introjeta isso como uma verdade na vida dela. E que lá no inconsciente vai estar lá, você não vai engravidar porque vai atrapalhar a sua vida. De encontro com isso que você falou, cabe. E traumas, inclusive, no próprio parto, na própria gestação. Dela. Esses traumas ficam no inconsciente e podem respingar na infertilidade. A própria relação sexual com o parceiro. Será que esse parceiro é o ideal que ela quer que seja o pai dessa criança? Sim. São perguntas que a gente Você entende que o inconsciente é uma outra, é um mundo à outro parte. Mundo, é um mundo à parte. São 97% lá, né? Só 3% do consciente, né? Então, por isso que eu fui aí até a psicanálise para poder chegar nesse lugar também, né, Ri? Perfeito. E aí, não contente, ainda fui buscar a constelação familiar, que é uma outra... A gente começou junto na constelação, eu acabei não continuando por outros motivos. Que também é uma outra ferramenta para ajudar nessa infertilidade. E o foco é esse, né, Ri? E eu tinha falado da polêmica dos florais, eu posso só complementar isso? Se eu te cortei, me desculpa. Não, é que a gente vai indo, né? Só eu quero mesmo expressar isso, né? Dentro dos florais, eles atuam, né, numa energia sutil, num campo mais sutil. E hoje em dia vende-se muito um combo, né, de saúde da mulher dentro da acupuntura, e eles colocam os florais de Bach como essências florais que vão aumentar a energia do rim, que vão aumentar a energia do baço, né? E isso é uma grande mentira, né? E isso vende-se muito. Eu já fiz muitos cursos que falavam isso e que vendiam isso. Isso realmente é uma grande mentira, porque haja moxa, agulha, fitoterapia chinesa, erva mesmo, colocando dentro ali para que a gente interfira, assim, nessa fertilidade. Então, os florais, eles não atuam no meridiano da acupuntura, eles não atuam na fertilidade nesse nível. Eles podem, sim, atuar no medo, na ansiedade. De alguma coisa. Eles podem atuar na frustração, né? Mas aumentando a energia nos órgãos de forma alguma. Isso é muito vendido por aí. É mais ou menos como o cara terceirizar, fala, olha, eu tô te vendendo um cigarro aqui eletrônico. Mal e porcamente comparando o que eu tô falando, vamos imaginar que o cigarro convencional, ele te faz mal, eu já sei. Então, olha, mas eu vou te vender um aqui, tipo, é a mesma coisa. Só que ele tá usando uma embalagem de um floral para dizer, olha como é natural, mas ele tá te enfiando à venda. Sim, né? sim. Mas é importante você esclarecer isso, porque é um mundo que você não começou ontem, né, Roberta? Você está há quase 20 anos fazendo isso, não é possível que as pessoas não dão atenção e procurem. Hoje em dia a gente sempre fala de internet, qualquer um coloca qualquer bobagem na internet, a pessoa vai lá e saiba mais, aí daqui a pouco ela tá num Pix para ela comprar o negócio. E você quanto psicanalista, não vai me deixar mentir, né? Se você tem uma infertilidade e falar pra você, olha, bebe essa água aqui com não sei o que lá, que vem lá da fonte, não sei da onde, você não vai beber? Vai. Fala, o xixi do não sei quem lá da Índia vai fazer a pessoa tá desesperada. Ela vai atrás, entendeu? Então aí que... Então, por isso que eu falo mesmo, porque eu acho isso muito... A acupuntura tem uma eficácia gigantesca, né? Mas atua num lugar e os florais de Bach atuam em outro lugar. Uma coisa... na sua... Exato. Perfeitamente, né? Roberta, delícia de papo com você aqui. Gostaria que você deixasse aí todos os seus contatos. Eu acho que isso aqui vai arrebentar para as pessoas, no mínimo,
ficar um pouco Sim. mais esclarecida sobre isso e fala da sua aula, tá? E, de novo, um papo assim esclarecedor. Tá? Essa da fertilidade masculina com acupuntura, eu acho que muitos caras, porque o homem, por natureza, ele tem vergonha de algumas coisas. Tem, mas você sabe que isso tá mudando? Que bom. E Que eu bom. atendo, a gente fala muito da fertilidade, mas eu atendo muito homens também com disfunção erétil. Tá. Né? E a acupuntura também é muito eficaz na disfunção erétil. E, assim, um público de 29 a 36 anos, um público muito grande. Jovem. Né? Jovem. Que não deveria, teoricamente, não deveriam Sim. estar passando por isso agora. Exatamente. Né? Então, tem um público muito grande com disfunção que já procura mesmo, né? Então, o homem está muito mais aberto para tratamento, né? E a gente trata com muito respeito, com muito carinho. Então, o homem se sente muito acolhido, né? Ética, né? Exato, a gente exato. tem que ter isso daí, que eu acho que é fundamental para quem trabalha com pessoas igual a gente. Perfeito. Né? Seus contatos, a clínica... Eu atendo ali na Avenida Gilda, 106, né? Dou aula na Xental, no Tera, e na Cetar também, né? Com os florais de Bach e na Xental com acupuntura. Meu Instagram é @robertaegina com H, e telefones e maiores informações, tá tudo lá na minha página. Na sua página, né? Ri, muito obrigada, né, por esse papo gostoso. A gente que agradece aqui a sua presença. Imagina, foi uma delícia. Abrilhantou. A gente já tinha marcado, né? Aí passamos, aquele dia não dava. E a gente sabe que aos sábados muita gente vai resolver as coisas. Mas na hora certa acontece. Certo, acontece. E foi uma delícia. Muito obrigada, viu, Ri? Nós que agradecemos. Gente, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês, né? Espero que gostem desse bate-papo. Compartilhem, tá? Sigam o nosso canal, compartilhem esse vídeo, que não é a vaidade do compartilhamento, e sim da informação. Porque, como eu sempre falo aqui, né? Nós prezamos pela qualidade da informação. Nós não vamos fazer dancinha, gracinha, isso aqui não vai ter. Mas informação de pessoas qualificadas dos seus trabalhos, que alguém pode ouvir isso daqui e ter uma mudança na vida dessa pessoa, tá bom? #fica a dica. Tchau. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.